Olá pessoal do Mundo da Caldeiraria, hoje eu estou aqui para responder a pergunta de Luiz Cláudio. Ele fez: professor, sabemos que a caldeiraria e na funilaria muitas vezes usa quase o mesmo traçado, mas há uma diferença porque na funilaria a chapa é mais fina, sempre mais fina, e na caldeiraria muitas vezes a espessura são maiores, mais grossas. Então gostaria de saber se na hora de se traçar uma chapa grossa tem que haver alguns descontos de espessura e o porquê. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos entender no caso do redondo. Vamos falar do redondo. Eu deixei aqui uma formulação. A primeira coisa que você precisa saber é se o seu diâmetro é interno ou se é externo. Quando você não sabe disso, você está trabalhando com o diâmetro normal, você vai fazer o traçado normal e todas as suas peças você vai usar sempre esse cálculo de perímetro. Mas vamos supor aqui que eu não tenha a necessidade de usar interno ou externo. Eu vou usar a medida que se passa. Eu quero 100 milímetros, eu vou multiplicar por 3,14. E a sua configuração de peça na hora de calandrada, que eu estou considerando aqui um tubo, a configuração da sua peça vai ser vai ser exatamente igual a esse desenho que aqui eu faço. Depois que você calandrar a peça com essa configuração de 100 vezes o π, que vai dar 314,6, na espessura de 6 milímetros, na hora que você calandrar a peça, que passar na máquina, que arredondar esse tubo, o que é que vai acontecer? O tubo, depois de pronto, ele vai ficar com a medida de 94 interno, e 106 externo. E no centro vai ficar com a medida de 100. Por que, André? Antes de explicar isso, vamos ver na segunda questão. Eu quero, na segunda pergunta, na letra B aqui, como nós estamos vendo, eu quero um tubo de diâmetro interno de 100. Então, eu quero 100 interno, eu vou acrescer a espessura da chapa. Como vocês podem ver aqui, eu vou botar 106,14, que vai dar 333 e por aí por diante. Você vai desenvolver o tubo e ele vai ficar nessa configuração. A configuração, como você pode estar vendo aqui, onde eu estou passando o mouse, os 6 milímetros que é a espessura, 112 vai se tornar externo, o 100 se torna interno, aqui onde você pode ver, espero que vocês consigam ver bem, aqui a tela, aqui onde está o 100, e o 106 fica no centro, certo? Isso quando você quer fazer um tubo de diâmetro interno. Quando você quer fazer um tubo de diâmetro externo, você vai pegar aqui na situação C, vai pegar o 100, diminuir a espessura da chapa, lembrando que estamos trabalhando com a chapa de 6 milímetros, que vai virar 94 vezes o π, que vai dar 295, que dentro da configuração, após a calandragem, vai acontecer isso. O 100 vai ficar externo, 94 e a medida interna vira 88. Tá, André, você me explicou que vai acontecer isso. Agora, tem uma explicação lógica ao porquê disso? Tem sim. Quando você calandra a peça, ela sofre um atrito interno, fazendo a peça ficar côncava até arredondar. Essa pressão interna faz com que as moléculas se aglutinem. Essas moléculas se aglutinando, ela vai deixar os espaços menores entre elétrons e prótons e nêutrons, deixando eles mais próximos. Em compensação, as áreas externas, que são essas áreas aqui do tubo, elas vão se expandir, deixando os elétrons mais longe e formando assim um redondo, fazendo com que essa medida que aparentemente você colocou por dentro, ela se torne centro, ela se transforma por centro. É a explicação para os redondos. Então, se você quer um diâmetro numa chapa mais grossa, um diâmetro externo, você tem que descontar a chapa. Se você quer no diâmetro interno,
você tem que acrescentar a chapa, certo? E no traçado você vai fazer a mesma coisa. Se você quer que ele tenha 100 milímetros, você aumenta no seu diâmetro 100 milímetros, se for um quadrado para redondo, na parte redonda. Na parte quadrada, as coisas mudam um pouco, as coisas se invertem um pouco. Na parte quadrada, a parte quadrada já é diferente. Você bota a linha reta e você crava a máquina para dobrar ali em cima. Ela vai deixar a parte interna exatamente como você mediu. E a parte externa, no caso, sofre todo o atrito. E esse atrito fazendo com que a dispersão da molécula seja maior, fazendo com que os cantos, a parte de fora, receba toda a estrutura da chapa. Então, em caso de quadrado, você quer um quadrado com medidas externas, você tem que diminuir a espessura da chapa, certo? Literalmente, a espessura da chapa, tanto de um lado quanto do outro. Tem casos, no caso de 6 milímetros, nós conseguimos crescer a chapa, os 6 milímetros externos. Se ela é sem externa, você vai ter que colocar 88 interno para poder ladar. Você vai ter que diminuir os dois lados da chapa, que é o interessante. No caso do redondo, você vê que acrescenta só um lado da chapa e ela expande para o centro. Como exemplo aqui, você com a chapa aqui, você colocou, no caso, diminuiu aqui para que ela ficasse externa 6 milímetros, mas a verdade é que o 6 milímetros está basicamente no centro, que é 3 aqui e 3 do lado de cá. No caso do quadrado, é toda a chapa, como vocês podem ver. A chapa vai ficar realmente, o quadrado fica exatamente na medida que você colocar. Então você tem que botar a medida que você quer que ele fique interno, ou descontar exatamente a espessura da chapa para que ele fique externo. Se você quer um quadrado na chapa de 6 milímetros, que ele fique externo com 100, você vai ter que diminuir 12. No caso do redondo, você só diminui metade, só 6. Eu espero que tenha ficado bem claro essa resposta para vocês, e qualquer dúvida estarei aqui à disposição.